Salve, linda Monteiro, nossa terra tão querida. Tens um céu tão prazenteiro que vimos primeiro ao despontar da vida. O teu clima ameno nos conforta e seduz. Teu nome augusto e sereno é grande e é supremo, em nossa alma reluz. És a cidade mais bela da Paraíba forte deste Brasil. És sentinela deste rincão do norte. És graciosa, és varonil. Olá, do canal Museu do Agricultor. Diego Júnior vai falar sobre o que, Diego? Sobre a formação e desenvolvimento da cidade de Monteiro, né? Olá, amiguinhos que assistem o canal Museu do Agricultor. Eu me chamo Diego Júnior Pereira de Oliveira, né? Não sou um monteirense de nascimento, mas sou um monteirense de coração. Quando muito criança, né, meus pais vieram morar aqui. Eles são monteirenses, porém moravam fora. E quando eu muito criança, né, ainda não tinha nem um ano de idade, eles vieram morar aqui em Monteiro e a gente morou a nossa vida, até hoje, né, moramos aqui no sítio Mocó de Cima, né, sou um menino do sítio, como Clemilda diz, né, e tenho muito orgulho de dizer isso, né, que eu nasci, vamos dizer assim, sou de uma família de agricultores, né, sou do sítio, estudei no sítio, né, quando vim estudar apenas na cidade já era um adolescente. Então eu sou técnico em radiologia, sou funcionário do Estado, trabalho no Hospital Regional de Monteiro, no Centro de Imagem, e sou estudante de História. Estou no segundo período de História, entrando no terceiro período de História agora. E gosto muito da parte histórica da nossa cidade, né? Gosto muito dessa parte de História regional, de História municipal, de História da igreja, História em geral. E como nós estamos, né, falando sobre os 150 anos de história de Monteiro, né, são mais de 150 anos. Quando nós falamos 150 anos de história, é por conta da emancipação política do nosso município. Vale lembrar isso aí. Antes da emancipação política, Monteiro já existia. Então, a partir dessa emancipação política é onde Monteiro vai ter mais um lugar, vamos dizer assim, na sociedade paraibana, né, que ela deixa de ser um distrito para se tornar uma cidade independente, né? Então vamos começar dos primórdios de Monteiro. As meninas, né, que falaram aqui antes de mim já falaram muito bem. Eu quero até parabenizar elas pelas falas, né, delas. Então a cidade de Monteiro nasce, né? A cidade em si, ela nasce a partir da formação do povoado, né? Ela não nasce já como cidade, e sim como um povoado, por conta da doação de um patrimônio, né, que a Elaine já falou muito bem aqui, da doação de um patrimônio da família Monteiro, né, da família de Manuel Monteiro, a Nossa Senhora das Dores, no ano de 1800, há 222 anos atrás. Então, o patrimônio foi doado há 222 anos atrás. Antes disso, eles já moravam na nossa cidade, na nossa região, né? E nos livros que a gente lê de batismo, casamento, né, Cláudio? Nós fazemos genealogia, nós vemos essa citação de muitas localidades ainda no século XVIII, aqui da nossa região, né? Um que é muito citado é a Fazenda Emas, né, Clemilda? Que fica naquela região do Espírito Santo,
que fica na parte de divisa com o Pernambuco. Fala-se muito no Espírito Santo, né, no sítio Espírito Santo. Fala-se muito no Olho d'Água do Neto, né? Fala-se também no Mocó, no Santa Catarina, né? São localidades muito antigas da nossa região. Fala-se também, né, do Bom Jesus, né, onde... Inclusive com os mesmos nomes até hoje, né? Com os mesmos nomes até hoje. Onde supõe-se, né? Supõe-se, tem o fato aí, temos como comprovar que João Mendes Branco morava nessa localidade, que era o pai de Manuel Monteiro. Então, Manuel Monteiro casa-se com Josefa Vieira de Jesus em 1770. Né? Estou até repetindo o que as meninas já falaram, mas é porque está dentro do nosso contexto. Né? Eles se casam em 1770 e começam a formar uma fazenda. Né? Em 30 anos, eles já tinham dinheiro suficiente e doaram o patrimônio à Nossa Senhora das Dores. Quando João Mendes Branco morre, Manuel Monteiro herda parte da sua fazenda, né, do território que ele já tinha aqui em Monteiro. Vale lembrar que essa nossa região aqui ela é citada em algumas sesmarias antigas, em alguns nomes, que eu vou citar né, que é Custódio Alves Martins. E a partir daí, a cidade começa a se desenvolver, a partir da doação, vamos dizer assim, do patrimônio de Nossa Senhora das Dores. Quais eram as culturas, né, que as famílias que iniciaram o desenvolvimento da nossa cidade começaram vamos dizer assim, a praticar? A primeira cultura é a cultura do couro. Né? Nós sabemos que a cultura do couro, a criação de gado, ela é uma cultura acessória aos engenhos canavieiros do agreste pernambucano. Né? Nós temos uma grande ligação histórica com o estado pernambucano. Sabemos que o estado de Pernambuco tem uma grande importância na formação histórica do nosso município de Alagoa do Monteiro, né? Naquela época conhecido como Alagoa do Monteiro. Quando essa família Monteiro chega aqui, existia uma grande lagoa, né, no nosso município hoje. Essa lagoa ficava mais ou menos onde hoje é a Rua Vespasiano Guerra, Rua do Matador, por aquela região. E nessa lagoa tinha muito capim, um capim que é muito conhecido até hoje, né, que a gente conhece como junco. E naquela época eles conheciam como peri. Né? Como tinha muito peri, ficou conhecida como Lagoa do Peri-Peri, né? Que é um nome indígena, Peri-Peri, muito capim. Né? Isso eu encontrei no livro da Herança de Manuel Monteiro. Muita coisa que eu vou falar aqui, eu encontrei no livro da Herança de Manuel Monteiro e no livro do Guerreiro Togado. Né? Então, o primeiro nome de Monteiro que a gente tem registro é Lagoa do Peri-Peri. Né? Lagoa do Peri-Peri, que ficou por alguns anos com este nome. Né? Depois, mais ou menos lá por volta de 1840, ele passa a chamar Povoação da Lagoa. Né? Depois, algum tempo, né, com a morte de Manuel Monteiro, que a gente supõe, mais ou menos, que seja lá no ano de 1822, né, Clamilda? E sua mulher, Josefa Vieira de Jesus, mais ou menos, a gente não tem esse dado assim comprovado, né, mas é uma suposição de quem faz genealogia que eles... Não achamos esse óbito, né? Não achamos o óbito ainda, porque existe uma lacuna nos livros de São João do Cariri desta época. Ela faleceu em 1820, 2 anos antes dele. Ele faleceu em 1822, supostamente, né? É uma data aproximada. Depois, com o nome de Povoação da Lagoa, passa a se chamar Alagoa do Monteiro, né? Que ficou por muitos e muitos anos, como a gente conhece até hoje. Quando a gente coloca no Google, às vezes aparece Alagoa do Monteiro. Já aconteceu isso com vocês? É verdade. É interessante isso aí. Então, o desenvolvimento do lugar foi se tornando cada dia mais surpreendente. Né? Monteiro era uma rota de tropeiros que passavam pela nossa região, trazendo gado, né? Primeiramente o gado que vinha do Pajeú, né? Do Pajeú de Pernambuco. Existia uma rota de gado que passava na nossa região, né? Que é mais ou menos ali, essa estrada que passa aqui hoje, Ouro Velho, Prata, e que saía aqui Sumé, Congo, e que descia para o litoral. Era essa parte da rota do gado. Essas grandes fazendas que começaram no sertão no início, né, elas eram de criação de gado. O algodão, ele vem depois, né, principalmente na década de 1860, com a Guerra de Secessão dos Estados Unidos.
né, que houve lá nos Estados Unidos, e que a Guerra de Secessão dos Estados Unidos teve uma grande importância para nós, né, que ajudou a crescer, né, o estado da Paraíba e a cidade de Monteiro, por ser o maior produtor de algodão, né, que o estado da Paraíba já teve. Nós produzíamos muito algodão naquela época. E é também, né, depois do ciclo do couro, do ciclo do gado, o ciclo do algodão. Tropeiros vindo do Alto Pajeú passavam por Monteiro. Ficavam aqui em Monteiro, no vilarejo na época, e ficavam hospedados na nossa cidade. No livro da herança, no livro O Guerreiro Togado, se fala muito que essa região, naquela época não existiam estradas como a gente tem hoje, né? Estradas de rodagem, eram veredas. E que quando os tropeiros passavam com os fardos pesados de algodão, né? Tem uma música de Luiz Gonzaga que fala muito bem sobre isso, o sertão ficava cheio de pluma, porque os fardos de algodão que vinham nos lombos de burro ficavam presos nos galhos de jurema, né? Que é uma planta bem típica aqui da Caatinga, do nosso bioma, e que parecia que tinha nevado no sertão, né? Os flocos de algodão presos nos espinhos da jurema, né? Então vamos adiantando mais. Essa parte do algodão, ela é muito importante e é vamos dizer assim, um dos expoentes de desenvolvimento da nossa cidade, principalmente no século XIX, na segunda metade do século XIX. A Lagoa do Monteiro, né, ela passa a ser um povoado, um distrito, né, ela deixa de ser um povoado e passa a ser um distrito de paz, de São João do Cariri. Por que distrito de paz? Porque aqui em Monteiro, em 1858, foi criado um cartório. Você vê, um cartório aqui, bem no século XIX ainda, né? É um dado muito interessante isso. Em 1858 é criado o Distrito de Paz e é trazido para cá um cartório, né? Não um cartório civil nos moldes do que nós temos hoje, porque os cartórios civis dos moldes que nós temos hoje, né, de registro, de nascimento, de casamento e de óbito, é só a partir de 1889 com a implantação da República. Antes era somente de notas, de assento, vamos dizer assim, de terra, de heranças, essas coisas assim. Vale também falar aqui de um grande, vamos dizer assim, missionário, né, que passou aqui pela nossa cidade, que foi o Frei Caetano de Messina. Né? Ele passou aqui por Monteiro mais ou menos lá em 1852 e 1853. Né? Ele reformou também a igreja que tinha já sido reformada em 1835, né? Porque a gente sabe que foi nessa época. Porque no frontal da capela, né, de Alagoa do Monteiro existia um brasão com a data 1853. Aqui nessa foto que está aqui atrás, a gente pode observar essa data. E ele foi um grande, vamos dizer assim, construtor na nossa cidade, que ainda era um povoado, né, um distrito que pertencia a São João do Cariri, né, a cidade-mãe do Cariri, a Vila Real, que pertenceu por muitos anos como povoado. E Frei Caetano de Messina, na nossa cidade, ele deixou algumas obras muito importantes, que foi a reforma da igreja, né, que era a igreja pequena, aos moldes coloniais, um cemitério para sepultar cóleros, né, o açude, esse açude que nós temos no centro até hoje, foi construído nessa época, para vocês verem, né, é um açude já bem antigo, e a reforma da igreja que eu já falei. Ele é um missionário muito importante, né, ele tem uma grande passagem também pela cidade de Bom Conselho, no Pernambuco. Ele é um dos fundadores da cidade de Bom Conselho, ali no estado de Pernambuco. Vamos lá, dando mais um passo. Em 1865 foi criada a paróquia, né? A freguesia de Nossa Senhora das Dores, né? Pelo artigo 1º da Lei Provincial, número 194, de 4 de setembro de 1865. Então a paróquia de Monteiro, ela foi criada não pela diocese, né? Mas pela Assembleia da Paraíba, porque naquela época nós vivíamos o regime do padroado, né? Nós estudamos história, nós sabemos o que é o regime do padroado, a ligação da igreja e do Estado. Na Constituição de 1824, o Estado brasileiro, né,
era um Estado católico, né? A nação brasileira, o Império, né, brasileiro, era um Império católico. E deixa de ser em 1889 para se tornar um Estado laico, com a fundação da República. Houve um grande passo na nossa, vamos dizer assim, no desenvolvimento da nossa cidade, que foi a tão sonhada emancipação, né? Então, a emancipação política de Monteiro se deu pela Lei Provincial 457, de 28 de julho de 1872, com a instalação datada, né? A instalação foi só depois, no dia 20 de janeiro de 1873. Agora, no mês de junho, nós estamos celebrando o Sesc Centenário do município de Monteiro, né? Da emancipação política de Monteiro. É aí onde entra os 150 anos de emancipação política. Nós devemos lembrar e salientar isso. Então, existem alguns dados importantes que eu quero passar aqui para vocês, né? Quem foi o primeiro intendente de Monteiro naquela época? Né? Que naquela época não existia prefeito. Eram intendentes que eram nomeados. Né? O primeiro intendente de Monteiro foi o capitão Antônio Vicente. Hoje nós temos uma rua em sua homenagem. E que foi muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Era um capitão, né? Capitão Antônio Vicente. O primeiro vigário, né? Já lá da fundação da paróquia, é o padre Alípio. Eu não vou falar dele porque Elaine já falou muito bem dele. O primeiro tabelião de Monteiro, né? É Nicolau Ferreira Matos. Também tem uma grande importância no desenvolvimento de Monteiro, né? Ele está presente, a gente encontra muito dado sobre Nicolau de Matos nos livros de registro, né? de tabelionato de Monteiro, e que ele é um antepassado meu. Ele é o meu quinto avô. E também era o avô de Epaminondas de Azevedo, né? Que eu vou falar lá na frente sobre ele. Ele também foi tabelião aqui em Monteiro. Em 1872, logo quando Monteiro é fundado, foi realizado um censo pelo Império, né? O imperador queria saber como estava o desenvolvimento da população brasileira. E foi o primeiro censo. É bem interessante esses dados, eu fui pesquisar, é até difícil de encontrar, mas eu consegui encontrar lá na internet, né? Como era a população de Monteiro, né? Que tinha se tornado independente de São João do Cariri, que naquela época chamava-se a freguesia de Nossa Senhora das Dores. Eu encontrei dessa forma na internet e ainda no registro antigo. Então, a população de Monteiro constava de pessoas livres, vale salientar, né? Que Monteiro teve também, infelizmente, a mancha da escravidão, de pessoas que foram escravizadas. Pessoas livres que habitavam a nossa cidade em 1872. Homens. 5.039 homens. Mulheres. 4.852. Então, eram mais homens, né, do que mulheres, né? Livres, viu? A população era mais masculina. Hoje é ao contrário, é mais feminina, né? Então, no total de pessoas livres, 9.891 pessoas. Isso há livres. Quantos anos atrás, gente? Há 150 anos atrás. Tá vendo? Já era muita gente. Já tinha 9.000. Mas vale lembrar, né, que Monteiro, o território de Alagoa do Monteiro era muito grande, né? Abrangia toda essa nossa região aqui, de Serra Branca para cá. Verdade. A população escravizada de Monteiro em 1872. Né? Monteiro teve, infelizmente, essa mancha da escravidão, né? Das pessoas escravas. Eu gosto nem de falar desse termo escravo, né? Porque escravo é aquela pessoa que se faz, né? Se faz escravo. A gente tem que falar que a pessoa é escravizada, porque ele foi feito escravo, não era de livre vontade, né? Homens. Monteiro tinha 296 escravos homens. E mulheres, 315. Então, Monteiro tinha mais mulheres escravas do que homens. No total, Monteiro teve 611 escravos, né? Nessa época, né? Na época do censo. Tinha 611 escravos, então era alto. Vamos dizer assim, era um pouco alto o número, né? Mas se a gente comparar também com a zona canavieira, tanto da Paraíba como de Pernambuco, né, não é tão alto. E principalmente a região de São Paulo. Tinha fazendas que tinham mais de 1.000 escravos na região no Sudeste. Então, a população total de Monteiro, juntando livres e escravizados, era de 10.502.
né? 10.502. Vamos lá, outro dado importante que eu achei e que trouxe para vocês, né? A população alfabetizada da nossa já cidade, né? Da nossa vila, vamos dizer assim. Homens alfabetizados, 700 homens. E mulheres, apenas 222. Né? Naquela época, as mulheres eram mais... Eu tô achando ainda muito, porque as mulheres estudam. Em um total de 922 pessoas alfabetizadas. Então, nem 10% da população de Monteiro naquela época era alfabetizada. Menos de 10% da população era alfabetizada. Também, população estrangeira. 4 homens e 2 mulheres. Num total de 6. E nos livros de registro a gente encontra, Clemilda, esses estrangeiros. Então, vamos lá. Mais adiante. Vamos deixar o censo um pouco para trás e vamos seguir. Então, a partir, né, como eu já falei, da guerra de secessão dos Estados Unidos, então Monteiro começa a produzir muito algodão. Monteiro é uma terra que, no passado, teve muitos coronéis. Né? É muito comum a gente, ainda hoje, ouvir, né, de ver em placas de rua, o nome, vamos dizer assim, imortalizado lá de muitos coronéis. Né? Um dos primeiros, vamos dizer assim, da nossa cidade, que era um grande industrial, né? Um homem à frente do seu tempo, um fazendeiro, era o coronel Francisco José de Torres. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, mas ele teve uma grande importância no desenvolvimento da nossa cidade. E vale lembrar também na figura, né, do sertanejo simples também. Eles também plantavam algodão, né? Aquele sertanejo agricultor de qual, né, Elaine, Sandra, Clemilda, nós descendemos, né? Que a gente tem que exaltar também esse povo, né? A gente, né, Clemilda, criou o Museu do Agricultor justamente para falar sobre este povo que muitas vezes é esquecido na nossa sociedade e que nós temos que dar uma importância e um valor a essas pessoas, porque o desenvolvimento da nossa cidade também se deu por eles. Principalmente por eles. Por eles, porque eles eram quem cedia a mão de obra, né? Eles plantavam algodão para vender aos coronéis. A maioria das vezes os coronéis compravam, né, o algodão desses pequenos produtores para juntar tudo e levar para o Recife, e levar para Campina Grande, que naquela época era um grande centro de, vamos dizer assim, da compra do algodão. Por quê? Porque na cidade de Campina Grande existia a linha férrea, né? Nós não tivemos a sorte de chegar até Monteiro um braço da linha férrea, né? A mais próxima da gente era aqui em Pesqueira. Vamos lá. Monteiro deixa o século XIX e entra no século XX. Um fato muito importante para marcar a chegada do século XX aqui em Monteiro, né, a passagem do século, é a construção do cruzeiro, que nós temos na Serra, que fica do lado da nossa cidade. Se deu no ano de 1900. O grande incentivador da construção deste cruzeiro, né, foi o coronel Manuel Joaquim Rafael. Né? Conta-se que está até no livro da herança de Manuel Monteiro, que foi uma grande festa e uma grande celebração. No dia de ano, eles irem lá levar a cruz e marcar como agradecimento pela passagem do século de 19 para o século 20. Um fato muito importante que aconteceu na primeira, vamos dizer assim, na primeira década do século 20 em Monteiro foi a Revolução de 1911, que é a revolta do bacharel em Direito Augusto Santa Cruz, né? Augusto Santa Cruz não andava satisfeito, né, vamos dizer assim, com a política local de Monteiro, né? Ele esperava que ele fosse nomeado o interventor de Monteiro na época, né? E ele não foi nomeado. Quem foi nomeado foi o coronel Pedro Bezerra da Silveira Leal, o proprietário da fazenda Amaro, né, assim? E ele não estava muito, vamos dizer assim, feliz com esse dado, né? Porque o governo da época da Paraíba chamava-se João Machado. João Machado não o nomeou como o intendente da nossa cidade, né? E Augusto
já tinha aprontado algumas coisas antes, né? Se fala em 1909, né, numa revolta que ele teve aqui com um capitão, né, que é da família Neves, que veio visitar seu pai aqui em Monteiro, que trouxe homens armados e que ele achou que fosse uma afronta, que na época ele era o desembargador, né? Ele era o desembargador da nossa cidade e que teve uma grande luta aqui em Monteiro e que morreu 5 pessoas por conta disso. E que a gente encontra esses registros nos livros de óbito, né? Eu até encontrei isso e depois eu fui associar esse fato no livro Guerreiro Togado. Disse, aquele fato que eu achei das mortes, né? Mais ou menos em 1909. Então ele foi até destituído do cargo, né? E ele se revolta com isso. Então ele vai e fica na Fazenda Areal e manda, já em 1911, um de seus funcionários e fiéis seguidores, né? Que era Peba. Não sei se vocês já ouviram falar. Manda Peba vir até Monteiro, né? Existe todo um fato por trás disso, né? Que Peba Peba tinha cometido um crime também e que ele tinha que se apresentar à polícia de Monteiro. E que Augusto já tinha falado na época com o delegado, e o delegado disse que ele viesse não ia acontecer nada. E ele veio e aconteceu, ele foi preso. E Augusto reúne 200 homens lá em Areal e invade a cidade de Monteiro. Em 1911, com esses 200 homens, solta todos os presos da cadeia, né, e prende as autoridades. Quem eram as autoridades? O prefeito, o desembargador, né, que era Hinojosa Varejão, o prefeito, né, que era o coronel Pedro Bezerra da Silveira Leal. Prende também algumas pessoas que tinham uma certa influência política, né, na época, que era o coronel Zé Basileu, era o capitão Albino Alves de Souza, que foi preso e levado para o Areal também. E de lá, é uma história muito grande, a gente já tem até um vídeo no canal que fala sobre isso. Ele consegue ficar e resistir por muito tempo com a junção da polícia da Paraíba e do Pernambuco. Ele fica apreensivo e foge para o estado do Ceará, né? Ele vai procurar a proteção de um grande líder religioso na época, que foi o padre Cícero Romão Batista. E lá ele permaneceu por algum tempo. E depois volta para Monteiro de novo e ele, vamos dizer assim, ainda pratica algumas barbaridades aqui, né? Muitas pessoas morreram, ele invade Patos, várias cidades aqui do sertão e tenta invadir Campina Grande, mas porém é derrotado na cidade de São João do Cariri. De lá eles não conseguem passar. Em 1913 ele foi julgado aqui em Monteiro. Quem defendeu vamos dizer assim, quem defendeu ele no júri foi os seus 2 irmãos, Miguel, né? Miguel Santa Cruz e Arthur Santa Cruz. Ele foi absolvido. Ele vai morrer só lá nos anos 40, já no estado de Pernambuco. E ele era também de origem pernambucana. Também de origem pernambucana, né? Da família Santa Cruz, filho de João Santa Cruz, que também foi deputado, né? Aqui, que veio morar em Monteiro e casou-se com Ornicinda, que era filha de Monteiro. Ainda em 1911, né? Com toda essa revolução, o padre fugiu daqui, né? Que era o padre João Gomes. Né? Ele foi embora de Monteiro e ficou um padre, né? Que tentou apaziguar essa situação, que foi o padre João Onofre. Ele é um pouco esquecido na nossa história, mas ele teve uma grande importância na nossa cidade. Então, em 1911, a paróquia de Monteiro foi transferida para Umbuzeiro, São Sebastião do Umbuzeiro, ficou lá por pouco tempo. Quando a poeira baixou aqui, eles voltaram, né, e criaram lá uma paróquia, né, já no ano de 1912. Vale lembrar que depois desses fatos ocorridos aqui em Alagoa do Monteiro, né, muitas pessoas foram embora da nossa cidade, né? 6 anos não se construiu nenhuma casa na nossa cidade e dizem, né, diz aqui o livro, que cresceu capim, mato, na avenida principal de Monteiro. De tanto medo que o povo ficou e que abandonou mesmo a cidade. Em 1911 ainda, foi criada aqui em Monteiro, o governo da época criou 3 distritos, que foi São Tomé, hoje Sumé, São Sebastião do Umbuzeiro e Camalaú. Em 1911 também, o padre João Onofre, né, que ele tem uma grande importância na nossa cidade, fundou o primeiro colégio da nossa cidade, mantido pela paróquia, que se chamava Pritaneu, né, um educandário francês. E ele funcionava ali nas imediações de onde era mais ou menos ali a igrejinha, né, ali por frente do açougue,
O prédio, mais precisamente, é aquele prédio onde funcionou por muitos anos a loja da Honda. Vocês sabem, ali na esquina, onde hoje é um pet shop. Ali foi o primeiro colégio de Monteiro. Ali também era a casa do padre, na antiguidade. Depois da casa do padre, já vai ser onde hoje é a rua Padre Arthur Cavalcante, que até hoje pertence à igreja, né? Está alugada. Depois da Revolução, de tudo, chegou em Monteiro em 1912, o Padre Arthur Cavalcante, né? Que é um expoente também. Era um padre, ele tinha uma erudição muito grande, né? Ele incentivou a música na nossa cidade. Então eu digo que um dos precursores de incentivar a música em Monteiro é Padre Arthur Cavalcante. Ele incentivou que os coronéis, que as pessoas abastadas de Monteiro comprassem pianos. E era muito comum, naquela época, ter um piano, né? Ainda hoje, em algumas casas ali do centro, encontra-se o piano, que foi comprado naquela época, né? O coronel Manuel Rafael, né, um grande incentivador da cultura, também fala na história que ele era músico. Ele trouxe do Recife uma pianista, um organista, para ensinar suas filhas a tocarem piano. E comprou um órgão para a Igreja Matriz de Monteiro, que estava em construção. E elas tocavam o órgão da igreja. Em 1914, né, o padre Arthur Cavalcante inaugurou em Monteiro um cemitério, que é o cemitério que nós temos até hoje, que nós conhecemos. É o cemitério que fica na famosa Rua do Cemitério. Ele é de 1914, ele tem mais de 100 anos. Porque até então o cemitério de Monteiro, né, era ali onde hoje é a Praça da Saudade. Ali era o cemitério da nossa cidade. Não o primeiro, viu? O primeiro ficava mais ou menos onde hoje é a Rua da Cadeia. Depois também fala-se um cemitério que foi construído para sepultar os cóleros, que ficava naquela região da Embrapa. E não podia sepultar eles dentro da cidade, né? Por conta da epidemia. Aí na década de 20, né? É importante falar, né? Reforçar, ela já falou, mas foi construída a nossa igreja matriz, que nós temos aí, que é um prédio belíssimo, e que quando a gente fala de Monteiro, a primeira imagem que vem na cabeça é a matriz de Monteiro, né? Vamos dizer assim, uma igreja construída em uma cidade pequena, na época. Monteiro, naquela época, se reduzia a 4 ou 5 ruas, e foi construída uma igreja em padrões de catedral, né? Nós temos essa grande honra de falar sobre isso. A década de 20, ela é muito, vamos dizer assim, explosiva na nossa cidade. O algodão, naquela época, na nossa cidade, ele estava em alta, né? Os coronéis tinham muito dinheiro, né? As fazendas de Monteiro, muitas fazendas, existiam móveis que só se encontravam nos grandes engenhos de Pernambuco e da Paraíba. Imagens nas igrejas, como a gente vê, né? O coronel Fernando Rafael, que fez uma igreja, né? Que era e é até hoje muito esplendorosa na Fazenda Feijão, né? Comprou imagem de São Sebastião, que veio de Portugal, barroca, né? Para você ver o poder aquisitivo que a maioria desses coronéis conseguiram com o algodão, né? Em Monteiro também, né, em 1920, a gente vale lembrar que chegou, né, através desse grande surto do algodão, né, desse ciclo do algodão, a primeira concessionária da Ford, né? Foi a primeira da Paraíba, trazida para Monteiro, né, que pertenceu a Inácio José Feitosa. Inácio José Feitosa é um grande expoente de Monteiro e foi prefeito nos anos 50. E ele trouxe para Monteiro uma concessionária. Antes disso, já existia automóveis em Monteiro. Até conta uma história que está nos livros e que a gente escuta os mais velhos falarem, que Amaro Lafayette, né? Amaro Lafayette era daqui de Monteiro, porém ele se estabeleceu em Sertânia. Mas aqui, o primeiro carro que chega em Monteiro era de Amaro Lafayette, na década de 20. E ele comprou esse carro, né? E esse carro chegou em Monteiro um dia de domingo, o padre estava celebrando a missa. E naquele momento, todas as pessoas que estavam assistindo a missa saíram para ver a novidade, que era um automóvel. Até então ele só conhecia os automóveis da época, que era um jumento, era um burro. Corri né? muito para pegar bigu. Era uma charrete, né? E chegou um automóvel, todo mundo ficou assombrado, alarmado com aquilo, um carro, né? E esse automóvel chegou a Monteiro e no livro diz até assim, neste momento a fé foi suplantada pela curiosidade. Deixaram o padre sozinho, celebrando a missa. A estrada de rodagem, vale lembrar, né, que ela foi aberta
1919 e 1922, essa estrada que liga aqui a cidade de Campina Grande, ela foi aberta entre 1919 e 1922. É importante a gente lembrar. Vamos passar agora para a década de 30. Em 1930, na década de 1930, mais ou menos entre 1931 e 32, mais ou menos, foi demolida a igreja, que ficava na avenida central da nossa cidade, né? Mas ela ficava no terreiro como a gente chama aqui, né? No terreiro da fazenda. No terreiro da fazenda da casa de Manuel Monteiro. E ela foi demolida porque ela não ficava, vamos dizer assim, bem localizada, né? Ela ficava um pouco virada e ela atrapalhava a passagem, né? Então o prefeito Ageu de Castro conversou com o padre, na época, o senhor Rodas, e o convenceu a demolir a igreja, que não estava mais sendo utilizada. Nenhuma pena, né? Devia ter feito dado um jeito lá e ter conseguido, né? E eles abriram essa avenida que nós temos hoje, que é uma avenida bem larga, e que foi projetada, né, pelo topógrafo, que é muito importante a gente falar nele, que ele também foi tabelião, neto de Nicolau de Matos, que então, Epaminondas de Azevedo, topógrafo, abriu essa avenida larga que nós temos hoje, né? E é interessante, né, que ele abre a avenida no sentido do litoral, né? Que é para o vento que vem, né, ventilar as casas do nosso município. Também na década de 30, né, foi feita a construção do matadouro público e do açougue público, que nós temos até hoje. E também a construção da Escola Miguel Santa Cruz, a primeira escola pública que nós temos no nosso município. Na década de 40, o visionário padre, Monsenhor, né, Cônigo Vicente Rodas, ele convida as mães lourdinas para vir se estabelecer em Monteiro e construir um lindo colégio, né, convidou elas para virem participar da formação, né, de moças naquela época. Então, no início, a escola ficou funcionando onde hoje é ali o salão paroquial, né, o centro ali, o centro pastoral. Depois, né, eu conheci uma das primeiras alunas, ela contava, né, ela faleceu esse ano, no início do ano, com 93 anos. Ela contava muito que colocou o primeiro tijolo, né, a pedra fundamental da construção do Colégio Lourdinas, né, que foi mais ou menos ali em 1942, 1943, nessa época. Mas a construção do colégio mesmo, ela foi terminada nos anos 50. Na década de 40, né, foi governada pelo pai de seu Jorge, né, Alcílio Menezes. Nós temos até um livro ali que fala sobre ele. E ele foi um prefeito muito visionário para a nossa cidade. Ele construiu o Grande Hotel, a prefeitura, o campo de aviação, que são obras que nós temos até hoje. E também ele reformou o açude público da nossa cidade. Em 1945, um fato muito interessante que aconteceu na nossa cidade foi uma enchente. E essa enchente derrubou a ponte que ligava Monteiro a Campina Grande. Então, na década de 50, né, a década de 50 é muito marcante para a nossa cidade. Na década de 50 ocorreu uma grande seca aqui. Monsenhor João Honório de Melo chega aqui em 1951 e ele já chega enfrentando uma grande seca. Parte da herança que ele recebeu dos seus pais ele gastou construindo casas para os pobres e alimentando os pobres famintos, né? Aquela região ali do Alto São Vicente. Também em 1950 foi construído o belíssimo mercado que nós temos hoje, né, o mercado público. Foi feito o asfaltamento, né, da avenida principal pelo prefeito Inácio Feitosa. Foi construído o Cine Galdino, é bem interessante a gente lembrar do Cine Galdino. Também naquela época da 40, 50 existia uma Monteiro difusora, né, operada por Luiz Marcelino, né. Muita gente fala sobre essa difusora, que é bem icônico a gente falar sobre a difusora. Na década de 60, foi onde foi construído o Sandu, que vocês conhecem, né? Ainda hoje existe o prédio, não mais como Sandu, mas um prédio anexo ao hospital, né? Também a energia elétrica chegou à nossa cidade na década de 60, a energia de Paulo Afonso. Até então nós tínhamos energia a motor, e foi construído o açude do Serrote. Vindo para os anos 70, né? Os anos 70 também é importante. Foi construída a sede, essa sede que nós temos do Banco do Brasil, que foi um erro, né? Ela ia ser construída em uma cidade do Rio Grande do Sul. Mas quando foi se assinalar, assinalou-se uma cidade antes, que era Monteiro. E quando iam terminando de construir a obra, viram que a obra estava construída na cidade errada. Porém, não tinha mais como voltar atrás, né? Então ficou, né, uma agência enorme, né, para uma cidade bem pequena na época. Foi construído também o Hospital Regional Santa Filomena, né, mais ou menos na década de mais ou menos ali em 1974, 75, né?
o Abrigo dos Idosos e o Colégio Estadual, que esse ano fez 50 anos, né? De 80, a cidade deixa de ser rural para se tornar urbana. Naquela época, as pessoas moravam mais no sítio do que na cidade. Então, Monteiro, nos anos 80, ele deixa de ter essa, vamos dizer assim, essa face rural para se tornar uma cidade urbana. E assim, a nossa cidade foi crescendo, né? Já agora, no século XX, quer dizer, no século XXI, né? E no terceiro milênio, nos anos 2000, chega a Monteiro o sistema universitário, né? Que é importante a gente falar isso, né? O IFPB e a UEPB. E a nossa cidade, a cada dia, vem crescendo. É a maior cidade do Cariri paraibano, né? Ela é a 11ª cidade mesmo em população maior da Paraíba, porém, em primeiro lugar em extensão territorial. Geograficamente, nós somos o maior município em extensão territorial do estado da Paraíba. Isso aí é um dado muito importante, né? Então, a nossa cidade cresceu, se desenvolveu, muitos vultos da nossa cultura, que a gente, se a gente for falar, passa o dia todo aqui, da intelectualidade, né? Também muitos, né? Pessoas que ajudaram a construir e a desenvolver a nossa cidade. Cerrou? Sim. Deixa nada por 200 anos. Daqui a 200 anos nós vamos ter outro Diego falando. Não deixou nada. Eu ainda não falei. Parabéns, Diego. Deus diz, hoje crianças, amanhã fortes serão. Tens o sol da esperança, o riso da bonança em nosso coração. Um dia te honraremos com o nosso valor e te elevaremos, glórias cantaremos com todo fervor. És a cidade mais bela da Paraíba forte deste Brasil. És sentinela deste rincão do norte. És graciosa, és varonil. És a cidade mais bela da Paraíba forte deste Brasil. És sentinela deste rincão do norte. És graciosa, és varonil. Linda Monteiro, salve.